Fala, turminha, tudo bem com vocês? Bom, a gente já conversou sobre os métodos contraceptivos e de prevenção e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Bom, as infecções sexualmente transmissíveis, antes elas eram chamadas de doenças sexualmente transmissíveis. E essa terminologia mudou, né? Por quê? Porque o termo doença, né, ele faz a gente pensar em sintomas, né? Em sinais visíveis no organismo. Já a infecção pode apresentar um período sem sintomas. Então, a definição mudou, porque muitas vezes você contrai a infecção, né, o vírus, ou vírus, ou a bactéria, ou o protozoário, e você não tem sintomas. Então, isso não caracteriza uma doença. Doença é só quando nós temos sintomas. Por isso que a terminologia foi modificada, tá? Então, hoje a gente não chama mais de doença sexualmente transmissível, e sim de infecção sexualmente transmissível. Bom, as ISTs, como também são conhecidas, né, as infecções sexualmente transmissíveis, elas podem ser causadas por vírus, por bactérias ou outros micro-organismos. E essas infecções, elas são transmitidas principalmente, tá, por meio de contato sexual, tá? Oral, vaginal, anal, tá? Qualquer um desses tipos de contato sexual com uma pessoa que esteja contaminada sem o uso de preservativo, tá? Então, quando as pessoas têm relação, né, com uma pessoa que está contaminada e a pessoa não usou o preservativo, ela vai adquirir o vírus, ou a bactéria, ou o agente causador, né, das infecções. E a transmissão também, né, de algumas ISTs, elas podem acontecer da mãe para o bebê durante o parto ou durante a amamentação também. E essas infecções, elas podem se manifestar por meio de ferida, corrimento, verruga, né, nos órgãos genitais ou no ânus. E em alguns casos, pode ter feridas e manchas em outras partes do corpo, tá? Como palma da mão, olho, língua. Por isso, é muito importante qualquer alteração nos órgãos genitais ou em outras partes do corpo, quando tem, né, essas alterações, tem que ser relatado ao médico, tá? Porque apenas um profissional da saúde pode fazer o diagnóstico, né, e prescrever o tratamento adequado. A gente vai conversar sobre algumas doenças e a gente vai começar pelo HIV. Bom, o HIV, ele é a sigla, né, para o vírus da imunodeficiência humana. O HIV, ela causa a AIDS, tá? A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E esse vírus, ele afeta o sistema imunitário. O sistema imunitário é o sistema responsável pela defesa do nosso corpo. Esse vírus afeta esse sistema, ou seja, a nossa imunidade baixa, ela abaixa e a gente fica mais propenso a pegar outras doenças. E uma coisa que é muito importante, né, que vocês têm que entender, é que ter o HIV não significa que a pessoa tenha AIDS, tá? O HIV é o vírus, a AIDS é a doença, tá? E a AIDS, ela é o estágio mais avançado da doença. Então, a pessoa tem a AIDS quando os vírus atacam as células de defesa do corpo, né? E aí o que acontece? Deixa o organismo vulnerável para as infecções oportunistas, como, por exemplo, a pneumonia, a tuberculose. Tanto que é muito, muito normal, né, a gente ficar sabendo que a pessoa morreu com pneumonia. Mas por que ela morreu com pneumonia? Porque ela tinha o HIV, ela tinha AIDS, entendeu? Esse vírus, ele deixa a porta aberta para as outras infecções, que são as chamadas infecções oportunistas. E as pessoas que têm HIV, elas são chamadas de soropositivos, tá? E existem muitas pessoas que são portadoras do vírus e vivem anos sem apresentar os sintomas e sem desenvolver a doença. Mas é importante saber que mesmo assim, ela transmite o vírus, tá? Ela é portadora do vírus HIV, ela não desenvolveu a doença, mas ela transmite o vírus para outras pessoas do mesmo jeito. Tá? Então, eu coloquei aqui a transmissão do HIV. Como que a gente pode pegar o HIV? Relação sexual sem preservativo, né, com pessoa que esteja contaminada.
Transmissão vertical, que no caso aqui, transmissão vertical diz respeito à gestação, tá? Então, passa de mãe para filho, na amamentação e no compartilhamento de seringas. E como que não pega, tá? Não pega no beijo, não pega no suor, não pega na picada de inseto, não pega pelo ar, não pega pelo espirro, não pega pelo toque e não pega pelos objetos pessoais. É muito importante porque as pessoas têm uma visão completamente diferente, tá? Você tem que ter contato com as secreções da pessoa, com o sangue da pessoa, para você contrair o vírus, tá? E os sintomas, né, ele vai depender do estágio que está a doença. No começo, o indivíduo ele vai ter febre e mal-estar, né? É sintoma muito normal, como, por exemplo, de quem tem gripe. Então, esses sintomas, eles passam muito despercebidos. E quando está em fase mais avançada, a doença ela pode apresentar febre, diarreia, suores noturnos e a pessoa emagrece muito, tá? Então, o sistema imunitário enfraquece e permite a instalação das doenças oportunistas. Não existe cura para o HIV. O tratamento ele é feito com um coquetel de medicamentos que a gente chama de terapia antirretroviral. E o diagnóstico ele se dá por meio de exame de sangue. É só ir em qualquer postinho e pedir para fazer que eles vão fazer, o resultado sair na hora, tá? E o tratamento ele tem que ser iniciado o quanto antes para poder conter a multiplicação dos vírus no organismo, né? Quanto antes é melhor. E, pessoal, as pessoas conseguem ter uma vida normal, tá? Quando elas tomam o coquetel certinho, elas vivem por muito tempo, tá? E uma coisa que a gente tem que ressaltar é que as pessoas com HIV, elas têm os mesmos direitos, tá? Das outras pessoas. Então, ela tem direito à educação, ao trabalho, acesso à saúde, direitos sexuais e reprodutivos, tá? Acesso a todos os direitos. E, né, para que cuidem da sua família e evitem transmitir a doença, é fundamental que os portadores do vírus tenham acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequado, certo? A melhor forma de prevenção, tá, pessoal, é o uso da camisinha, tá? Para essa e qualquer outra infecção sexualmente transmissível. A sífilis. Bom, a sífilis, ela é causada, né, pela bactéria Treponema pallidum, como na foto aí, uma belezinha, né? Além do contato sexual, a sífilis, ela pode ser transmitida por transfusão sanguínea e também, né, na transmissão vertical, que é aquela transmissão que é de mãe para filho, durante a gestação pela placenta. Os sintomas da sífilis são lesões endurecidas e pouco dolorosas nos órgãos genitais, que podem desaparecer depois de algumas semanas. Só que quando desaparece, começa a surgir pontos vermelhos na pele, em diversas partes do corpo. Eu até coloquei a foto aqui para vocês verem, ó, palma das mãos e planta dos pés, tá? Pode também ter febre e dor no corpo, e em estágio mais avançado, essas lesões elas se agravam, e aí acaba atingindo o sistema nervoso, o sistema cardiovascular e o sistema urinário, né, podendo levar o indivíduo até a morte. O tratamento ele tem que ser feito, né, ele deve ser feito logo no início dos primeiros sintomas, para que essa doença não se agrave. E em alguns casos, os sintomas demoram para aparecer. E aí a pessoa não sabe que está infectada. E ela pode acabar transmitindo, né, para outras pessoas por meio das relações sexuais desprotegidas. Por isso, é muito importante o uso da camisinha, tá? O uso do preservativo. E por isso também é recomendado que as pessoas que tenham vida sexual ativa façam exames médicos regularmente. E a prevenção, como eu falei, é fazer o uso do preservativo nas relações sexuais e evitar o contato sexual com pessoas contaminadas. Na maioria das vezes, né, as pessoas não sabem que o parceiro está contaminado, às vezes nem a pessoa contaminada sabe que está contaminada. Então, o uso do preservativo é a melhor forma de prevenção. A gonorreia. A gonorreia, ela é causada pela bactéria Neisseria gonorrhea, que é essa bonitinha aqui da foto. Ela afeta a uretra e as vias genitais, tá? A transmissão se dá por contato sexual desprotegidos, né, com pessoas que são contaminadas, e também de forma vertical, que é de mãe para o filho, durante o parto.
Porque é durante o parto, pessoal. Quando a criança vai nascer, ela vai ter contato com as secreções da mãe, tá? Então, a criança acaba pegando na hora do parto, tá? Os principais sintomas da gonorreia são ardor na uretra e secreção purulenta, e esses sintomas, eles surgem poucos dias depois do contágio, tá? Poucos dias depois que a pessoa pegou, ela vai ter esses sintomas. Em algumas mulheres, os sintomas são mais fraquinhos, né? Eles são menos evidentes. E isso dificulta o diagnóstico, dificulta a constatação da infecção, né? E aí também acaba atrasando a procura pelo tratamento adequado. A pessoa não sabe que está doente, ela não vai procurar ajuda, né? E nesses casos, a doença ela pode acabar se agravando e pode acabar comprometendo as tubas uterinas. E pode causar infertilidade, tá? Infertilidade é a dificuldade para engravidar. E a mãe infectada também pode contaminar o filho no momento do parto. E no bebê, essa infecção pode ocasionar cegueira, tá? Se não tratada, lógico. A pessoa infectada deve procurar um médico, né? Tem um tratamento específico para gonorreia, e também ela tem que se abster de relações sexuais até a cura completa da infecção. Ela não deve manter relações sexuais até a cura completa da infecção. E a prevenção, como todas as outras ISTs, né, é evitar o contato sexual com pessoas contaminadas, mas a gente nunca sabe quem está contaminado, porque não está escrito na cara da pessoa, né? E também fazer o uso do preservativo em todas as relações sexuais, beleza? E a última doença que a gente vai conversar aqui é a tricomoníase. A tricomoníase ela é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, que é esse da foto aqui, tá? Nas mulheres, o principal sintoma é o corrimento vaginal e também muito ardor na hora de urinar. E nos homens, também tem um corrimento pela uretra. Em geral, a maioria dos homens são portadores assintomáticos. O que é assintomáticos? Eles não têm sintomas. Então, eles não sabem que eles têm, né, que eles foram infectados pela tricomoníase, tá? O tratamento também é feito por medicamentos específicos, né, prescritos pelo médico, e, como todas as outras, as pessoas infectadas devem evitar as relações sexuais até que estejam completamente curadas. E a prevenção é evitar o contato sexual com as pessoas contaminadas e fazer uso do preservativo em todas as relações sexuais. Beleza, pessoal? Existem muitas outras doenças, tá? Muitas outras infecções sexualmente transmissíveis, mas aqui eu queria passar para vocês hoje são essas para vocês terem, para vocês saberem, né, como pega, como previne, como é o tratamento, como são os sintomas, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar comigo, beleza? Até a próxima!